Existe um medo que não faz barulho. Ele não quebra vidraças, não fecha ruas, não aparece de repente. Ele chega devagar. É o momento em que as pessoas percebem que trabalhar mais já não garante segurança, que economizar talvez não seja suficiente, que o dinheiro in-or não é tão sólido quanto parecia. Ao longo da história, toda geração acreditou que havia domado o risco, que tinha aprendido com o passado, que o sistema era mais seguro, mais moderno, mais inteligente. E toda geração estava errada. Crises econômicas não são acidentes. Elas não surgem do nada. Elas são construídas. Hoje, no Atlas do Dinheiro, você vai percorrer as maiores crises econômicas da história. Entender como elas começaram, como afetaram pessoas comuns e o que elas revelam sobre dinheiro, poder e sobrevivência financeira. Porque quem entende as crises não entra em pânico quando elas chegam. Antes de 1929, os Estados Unidos viviam um clima de otimismo absoluto. A Primeira Guerra havia ficado para trás. A indústria crescia, a tecnologia avançava. Carros, rádios e eletrodomésticos se tornavam parte da vida cotidiana. Os jornais diziam que uma nova era havia começado. Uma era onde crises pertenceriam ao passado. A bolsa de valores subia sem parar. E o mais importante, qualquer pessoa podia participar. Motoristas, professores, balconistas, pequenos comerciantes. Todos investiam. Muitos não tinham dinheiro suficiente, então pediam empréstimos. Comprar ações com dinheiro emprestado era visto como inteligente. Afinal, se o mercado só sobe, qual seria o risco? Em outubro de 1929, o risco apareceu. A bolsa começou a cair. Primeiro lentamente, depois em pânico. Milhões tentaram vender ao mesmo tempo. Não havia compradores. Em poucos dias, fortunas desapareceram. Bancos que haviam emprestado demais fecharam as portas. Pessoas acordavam e descobriam que suas economias simplesmente não existiam mais. O impacto humano foi devastador. Filas para receber comida se tornaram comuns. Famílias inteiras perderam suas casas. Trabalhadores qualificados se viam disputando qualquer emprego. O erro central dessa crise não foi apenas econômico, foi psicológico. Excesso de confiança, endividamento extremo, nenhuma margem de segurança. A Grande Depressão ensinou algo duro. Quando todo mundo acredita que o risco desapareceu, ele só está escondido. Décadas depois, o mundo parecia mais estável. Governos eram maiores, bancos centrais mais ativos, economistas mais confiantes. Acreditava-se que o Estado tinha aprendido a controlar crises, mas um novo tipo de fragilidade se formava. Nos anos 1970, toda a economia global dependia de um único recurso: o petróleo, carros, indústrias, transporte de alimentos. Tudo girava em torno dele. Em 1973, conflitos no Oriente Médio levaram países produtores a reduzir drasticamente a oferta. O efeito foi imediato. O preço do petróleo disparou. A inflação explodiu. O custo de vida subiu rapidamente. Diferente de 1929, as pessoas continuavam trabalhando. Mas algo estranho acontecia. O salário chegava e evaporava. O dinheiro já não comprava o mesmo. Supermercados ficavam mais caros. Energia encarecia. Transporte pesava no orçamento. Essa crise ensinou uma lição sutil e perigosa. É possível empobrecer sem perder o emprego. A inflação age em silêncio. Ela não quebra bancos da noite para o dia. Então, ela corrói. A crise do petróleo mostrou que dependência excessiva é uma fraqueza estrutural
e que imprimir dinheiro não cria riqueza, apenas redistribui perdas. No início dos anos 2000, o sonho da casa própria parecia finalmente acessível. Bancos ofereciam crédito fácil, pouca análise, contratos longos, parcelas baixas no começo. A mensagem era simples: compre agora, depois você resolve. As dívidas eram agrupadas, transformadas em produtos financeiros complexos e vendidas para investidores do mundo inteiro. Pouca gente entendia o funcionamento, mas quase todo mundo confiava que o sistema era seguro. Afinal, eram grandes bancos, grandes agências, grandes governos, até que o castelo começou a rachar. Pessoas não conseguiram pagar, imóveis perderam valor, ativos considerados seguros se mostraram tóxicos. Em 2008, o sistema financeiro global entrou em colapso. Bancos gigantes quebraram. Governos precisaram intervir para evitar uma reação em cadeia. O impacto humano foi profundo. Famílias perderam casas, pessoas perderam empregos. Aposentadorias inteiras desapareceram. Essa crise revelou um padrão perigoso. Quando o sistema fica complexo demais, quem não entende assume riscos sem perceber. A lição foi clara. Se você não entende onde está seu dinheiro, alguém entende por você. Em 2020, a crise não começou nos bancos. Ela começou nas ruas vazias. Fábricas pararam, empresas fecharam, a economia global congelou. Para evitar um colapso total, governos imprimiram dinheiro em uma escala nunca vista. No curto prazo, isso evitou o pior. No longo prazo, o preço apareceu. Inflação global, juros elevados, perda do poder de compra. Essa crise ensinou algo essencial. Nem todas as crises são financeiras. Algumas vêm de fora. E quando chegam, não pedem permissão. Quem tinha reserva, flexibilidade e organização financeira, sofreu menos. Liquidez não foi estratégia, foi sobrevivência. Agora essa é a parte mais importante. Apesar de diferentes, todas essas crises seguem o mesmo ciclo. Primeiro, estabilidade. Depois, confiança. Ou não? Em seguida, excesso. Quando os problemas surgem, vem a negação. Nunca foi tão seguro. Agora é diferente. O sistema aprendeu, até que a realidade chega. O colapso acontece. Governos intervêm. O tempo passa. E o erro é esquecido. Esse ciclo se repete há séculos. E o dinheiro deixa lições claras. Reserva de emergência não é luxo, é oxigênio. Diversificação não elimina riscos, mas impede que um erro destrua tudo. Endividamento excessivo transforma pequenos choques em tragédias pessoais. Educação financeira não serve para enriquecer rápido. Serve para manter controle quando o mundo perde o equilíbrio. A história não se repete exatamente, mas ela rima. Toda geração acredita que não viverá uma grande crise. Até viver. Crises não destroem todos. Elas revelam quem estava preparado, quem entendeu o jogo e quem apostou tudo na ilusão de segurança. No Atlas do Dinheiro, a missão é simples: entender o passado para não ser refém do futuro. Se você quer aprender a pensar o dinheiro antes da próxima crise, esse canal é para você.